Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Mais um. Hoje vamos mergulhar num tema que para mim é fascinante. Carros inteligentes. Imagine só, carros que estacionam sozinhos, construção semi-autônoma, assistentes inteligentes. Parece ficção científica, não é? Mas a verdade é que o futuro da condução já está aqui. Exato. Temos imensa informação para analisar. Artigos, pesquisas, relatórios. É muita coisa. Por isso, preparem-se para uma viagem emocionante pela estrada de inovação automóvel. É verdade. É incrível como a tecnologia está a transformar a indústria automóvel a uma velocidade estonteante. É mesmo. E eu lembro-me que, há uns anos, a ideia de um carro estacionar sozinho parecia coisa de filmes. Pois era. E hoje em dia já é realidade. E muitos modelos até. E é precisamente por aí que eu queria começar a nossa conversa de hoje. Carros que estacionam sozinhos. Boa. Para quem, como eu, ainda se sente um as do volante ao conseguir estacionar num espaço apertado, a ideia de um carro fazer isso sozinho é, no mínimo, impressionante. Eu confesso que também fiquei bastante impressionado quando vi essa tecnologia pela primeira vez. É que parece magia. Mas por trás dessa magia está um conjunto bastante complexo até, de sensores, câmaras e algoritmos, Uau. a trabalhar em perfeita harmonia. Então, explica lá como é que esta magia funciona na prática. Sim. É como se o carro tivesse um cérebro próprio. Podemos dizer que sim. De certa forma, sim. Incrível. Os carros com sistemas de estacionamento autônomo usam uma combinação de sensores ultrassônicos, Ok. câmaras e softwares de inteligência artificial. Tudo isso para ver o espaço à sua volta. Interessante. Os sensores ultrassônicos emitem ondas sonoras que permitem ao carro medir a distância aos objetos, e as câmaras captam imagens que são depois processadas por algoritmos de visão computacional. Ok, já percebi a parte dos sensores e das câmeras. Mas qual é o papel da inteligência artificial neste processo todo? É a inteligência artificial que decide como o carro se deve movimentar. Ah, sério. Sim, a inteligência artificial é o cérebro do sistema de estacionamento autônomo, digamos assim. Que fixo. Ela recebe os dados dos sensores e das câmaras, analisa o espaço disponível, calcula a trajetória ideal e envia comandos para o volante, acelerador e travão. E depois? Controla os movimentos do carro com uma precisão incrível. Ou seja, o carro pensa por si próprio e decide como estacionar da forma mais eficiente e segura. Exatamente. É incrível, mas imagino que devam existir diferentes abordagens para essa tecnologia, certo? Sim, claro. Nem todos os carros que estacionam sozinhos usam a mesma fórmula mágica. Pois não, tens razão. Existem diferentes abordagens e níveis de autonomia no estacionamento. Faz sentido. Por exemplo, alguns sistemas exigem que o condutor mantenha o pé no travão. Ah, ok. Outros permitem que o carro faça todo o processo sozinho. Ah, sério? O condutor só precisa de ativar a função e supervisionar. É quase como um copiloto. Exato. E em termos de marcas e modelos, quais são os carros que já oferecem essa funcionalidade? Imagino que seja algo ainda restrito a carros de gama alta, certo? Inicialmente, sim, era uma funcionalidade mais exclusiva de carros topo de gama. Pois. Mas nos últimos anos, essa tecnologia democratizou-se bastante e já está disponível em modelos mais acessíveis. Bom. De marcas como a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Audi, por exemplo. Olha, e para além do fator uau, quais são as vantagens reais do estacionamento autônomo Sim. para o condutor comum? As vantagens são muitas, na verdade. Ah, sério. Para começar, elimina o estresse e a frustração que às vezes sentimos ao estacionar, principalmente em espaços apertados É verdade. ou com pouca visibilidade. Adeus. Sores frios e manobras infinitas para encaixar o carro naquela vaga minúscula. Exatamente. Mas para além da redução do estresse, que outras vantagens podemos destacar? Bem, o estacionamento autônomo também contribui para a segurança rodoviária. É sério. Reduz o risco de pequenos toques e arranhões, É verdade. que acontecem com alguma frequência durante as manobras de estacionamento. Pois é, eu já perdi a conta das vezes que bati com meu carro num pilarete ou no outro carro enquanto tentava estacionar. E aposto que não sou a única. Certeza que não? Mas diz uma coisa, o estacionamento autônomo é 100% infalível. Ah, boa pergunta. É que já ouvi falar de alguns casos de acidentes envolvendo carros que estacionam sozinhos. Sim. É importante lembrar que a tecnologia ainda está em desenvolvimento e, como qualquer sistema, pode ter falhas. Claro. Mas os sistemas de estacionamento autônomo estão a tornar-se cada vez mais sofisticados e seguros. Não, claro que não. A condução autônoma em si, ou seja, carros capazes de se conduzir sozinhos em diferentes cenários, é um dos temas mais quentes na indústria automóvel, não é? Sem dúvida. Aliás, muitos dos avanços que vemos no estacionamento autónomo são passos importantes no caminho para a condução autónoma completa. E já que falamos nisso, que tal explorarmos esse caminho? Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos mergulhar no mundo da condução autónoma. Desde os sistemas de assistência ao condutor até a visão futurista de um mundo
com carros a conduzir sozinhos. Parece-me um excelente plano. Preparem-se para uma viagem emocionante pelo futuro da mobilidade. É isso mesmo? Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Antes da pausa, estávamos a explorar os carros que estacionam sozinhos. É verdade. Uma funcionalidade incrível que, convenhamos, ainda nos faz sentir no futuro. Sim. Mas a verdade é que a tecnologia já está aí muito além disso. Exato. E eu confesso que a ideia de um carro totalmente autônomo, a conduzir sozinho em qualquer situação, ainda me deixa um pouco nervosa. É compreensível. Mas é inegável que a indústria automóvel está a apostar forte nesta área. Sem dúvida. E cada vez mais ouvimos falar de carros com capacidade de condução semi-autônoma. É verdade. E esse é precisamente o próximo passo na nossa viagem de hoje. Os sistemas de assistência ao condutor. Ou ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, que já estão presentes em muitos carros modernos Interessante. e que, de certa forma, são os precursores da condução autônoma completa. Os precursores. Exatamente. Ok, vamos por partes. O que são exatamente esses sistemas ADAS? E como é que eles funcionam? Boa pergunta. Imagino que envolvam sensores, câmeras e inteligência artificial, tal como no estacionamento autônomo. Sim, a base tecnológica é semelhante, Ok. mas a complexidade e as funcionalidades são bem maiores. A sério. Sim, os sistemas ADAS usam uma combinação de sensores, câmeras, radares e softwares de inteligência artificial para monitorizar o ambiente à volta do carro, detectar potenciais perigos e auxiliar o condutor em diversas situações. Podes dar-nos alguns exemplos concretos de sistemas ADAS, Claro. que encontramos nos carros de hoje em dia? Um dos mais comuns é o Cruise Control adaptativo, Ah, sim. que ajusta automaticamente a velocidade do carro para manter uma distância segura do veículo da frente. De verdade. Já conduzi um carro com esse sistema. Então, É realmente impressionante. Torna as viagens longas em autoestrada muito mais relaxantes. pois é, não precisamos de estar constantemente a ajustar a velocidade. Exatamente. Que outros exemplos podemos destacar? Outro sistema ADAS muito útil é o assistente de manutenção na faixa de rodagem, que detecta as marcas rodoviárias e ajuda o condutor a manter o carro dentro da sua faixa, evitando desvios involuntários. Esses sistemas são particularmente úteis para evitar acidentes por distração ou fadiga, certo? Exatamente. E falando em evitar acidentes, temos também a travagem de emergência autônoma, que detecta obstáculos à frente do carro e aciona automaticamente os travões se o condutor não reagir a tempo. Eu lembro-me de ter lido sobre um estudo que demonstrava que a travagem de emergência autônoma tinha reduzido significativamente o número de acidentes com peões. É verdade. É incrível como a tecnologia pode contribuir para tornar as estradas mais seguras. É mesmo. Mas, voltando aos sistemas ADAS, imagino que existam diferentes níveis de autonomia, certo? Sim, sim. Os sistemas ADAS são classificados em níveis de 0 a 5, de acordo com o grau de autonomia que oferecem. Ok. O nível 0 corresponde a sistemas básicos, Ok. como o controle de estabilidade e o ABS, Sim. enquanto o nível 5 representa a condução autônoma completa. Ou seja, o carro assume total controle da condução em qualquer situação. Exatamente. Então, os carros que vemos hoje em dia, com funcionalidades como o Cruise Control adaptativo ou assistente de manutenção na faixa de rodagem, estariam em que nível dessa escala? Esses sistemas estariam nos níveis 1 e 2, 1 e 2. que correspondem à assistência ao condutor. Nestes níveis, o condutor ainda tem o controle principal do veículo, mas recebe auxílio da tecnologia em determinadas tarefas. E os carros que já se anunciam como autônomos, como é o caso da Tesla, Sim. em que nível se enquadra? A Tesla utiliza a designação Full Self-Driving para o seu sistema mais avançado, Full Self-Driving. que combina várias funcionalidades de assistência ao condutor e permite ao carro realizar algumas tarefas de condução de forma autônoma, como mudar de faixa ou ultrapassar outros veículos em autoestrada. Interessante. No entanto, a Tesla reconhece que o sistema ainda requer supervisão constante do condutor e classifica-o como nível 2 de autonomia. Ou seja, ainda estamos longe de ver carros a conduzir-se sozinhos pelas ruas sem qualquer intervenção humana. Sim, por enquanto, sim. Mas estes sistemas de nível 2 já são um passo importante nessa direção, não é verdade? Sem dúvida. É. E a evolução tecnológica nesta área é tão rápida É verdade. que é difícil prever quando é que chegaremos ao nível 5. Ou seja, a condução autônoma completa. Faz sentido. Mas uma coisa é certa, os sistemas ADAS estão a tornar-se cada vez mais sofisticados e abrir caminho para um futuro em que os carros serão capazes de se conduzir sozinhos. E que desafios tecnológicos ainda precisam de ser ultrapassados para que essa visão futurista se torne realidade.
Imagino que a inteligência artificial tem um papel fundamental a desempenhar. Sem dúvida. A inteligência artificial é a chave para a condução autônoma. É mesmo? Os carros autônomos precisam de ser capazes de perceber o ambiente à sua volta, Ok. interpretar as regras de trânsito, tomar decisões complexas em tempo real Uau. e interagir com outros veículos e peões de forma segura e eficiente. E tudo isso depende de algoritmos de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. E que tipo de avanços na inteligência artificial são necessários para que os carros autônomos se tornem realmente confiáveis e seguros? Um dos principais desafios é o desenvolvimento de sistemas de visão computacional, que permitam aos carros ver e interpretar o mundo de forma semelhante aos humanos. Os carros autônomos precisam de ser capazes de identificar objetos, reconhecer padrões, prever movimentos e tomar decisões em frações de segundo, tal como um condutor experiente. É verdade. Mas os humanos utilizam não só a visão, mas também outros sentidos, como a audição, Sim. para conduzir em segurança. Os carros autônomos também serão capazes de ouvir o ambiente. Sim, a integração de sensores acústicos nos carros autônomos é uma área de pesquisa em desenvolvimento. Incrível. Os sensores acústicos permitirão aos carros detectar sons como sirenes de ambulâncias, buzinas de outros veículos e até mesmo o som de passo de peões, Uau! complementando a informação visual e tornando a condução mais segura. É fascinante como a tecnologia está a replicar e a amplificar os sentidos humanos nos carros autônomos, tornando-os uma máquinas de percepção cada vez mais complexas. Mas para além dos desafios tecnológicos, que outros obstáculos precisam de ser ultrapassados para que a condução autônoma se torne uma realidade generalizada? Um dos maiores desafios é a criação de um quadro legal e regulatório claro e abrangente, que defina as responsabilidades em caso de acidentes com carros autônomos, as normas de segurança para estes veículos e as regras de circulação em vias públicas partilhadas com carros tradicionais. Ou seja, precisamos de adaptar as leis e os regulamentos à nova realidade da condução autônoma, Exatamente. garantindo a segurança de todos os utilizadores da estrada. Sim. E definindo as regras do jogo para fabricantes, operadores e utilizadores de veículos autônomos. Sem dúvida. E essa adaptação legal não é tarefa fácil, pois envolve questões complexas, Pois não. como a definição de responsabilidade em caso de acidentes, a proteção de dados dos utilizadores e a cibersegurança dos sistemas de condução autônoma. E a aceitação pública. Será que as pessoas estão prontas para confiar a sua vida a um carro que se conduz sozinho? Boa questão. A aceitação pública é um fator crucial para o sucesso da condução autônoma. Sim, é natural que as pessoas tenham receios e dúvidas, especialmente no início. Sim. Mas, à medida que a tecnologia se prova segura e fiável, e que os seus benefícios se tornam mais evidentes, Sim. a tendência é para que a aceitação aumente. E que benefícios concretos a condução autônoma trará para a sociedade? As vantagens são muitas, a começar pela segurança rodoviária. Ok. Estima-se que a condução autônoma poderá reduzir drasticamente o número de acidentes. É sério? Sim, porque elimina o fator humano responsável pela grande maioria dos acidentes. Faz sentido. Os carros autônomos não se distraem, não adormecem ao volante, não conduzem sob efeito de álcool e tomam decisões com base em dados e algoritmos, o que os torna, em teoria, condutores muito mais seguros do que os humanos. Exatamente. De outras vantagens podemos destacar. A condução autônoma também poderá contribuir para a redução dos congestionamentos de trânsito. Ah, sério? Sim, porque os carros autônomos comunicam entre si Ah, interessante. e com as infraestruturas rodoviárias, Ok. otimizando o fluxo de tráfego de forma muito mais eficiente. Imagino cidades com trânsito muito mais fluido, sem os habituais para-arranca e engarrafamentos que nos fazem perder tanto tempo e paciência. Sem dúvida. E para além da segurança e da fluidez do tráfego, que outros benefícios a condução autônoma nos reserva? A acessibilidade à mobilidade é outro aspecto importante. A condução autônoma permitirá que pessoas que não podem conduzir, como idosos, pessoas com deficiência ou mesmo crianças, se desloquem de forma autônoma e segura. É realmente uma perspectiva emocionante. É. Carros autônomos a democratizar o acesso à mobilidade e a dar mais liberdade e autonomia a pessoas que antes estavam dependentes de outros para se deslocar. Exatamente. Mas e o impacto no meio ambiente? Sim. Os carros autônomos serão mais amigos do planeta. A condução autônoma tem o potencial de contribuir para a sustentabilidade ambiental, especialmente se combinada com a utilização de veículos elétricos. Os carros autônomos podem otimizar suas rotas para reduzir o consumo de combustível. E a condução mais suave e eficiente também contribui para a redução das emissões. Ou seja, os carros autônomos podem ajudar-nos a reduzir a nossa pegada ecológica e a caminhar para um futuro mais sustentável. Mas e o impacto no mercado de trabalho?
Muitas pessoas temem que a condução autônoma leve à perda de empregos, Sim. especialmente na área dos transportes. É verdade que a automação da condução terá impacto no mercado de trabalho, especialmente para profissões como motoristas de caminhões, táxis e autocarros. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia também cria novas oportunidades de emprego, em áreas como a engenharia de software, a cibersegurança, a gestão de frotas de veículos autônomos e a manutenção destes veículos. Ou seja, a condução autônoma representará uma mudança de paradigma, Sim. com a criação de novas profissões e a necessidade de requalificação de profissionais em áreas tradicionais. Exatamente. Mas, para além do impacto no mercado de trabalho, como é que a condução autônoma poderá transformar as cidades? Sim. E a mobilidade urbana? A condução autônoma tem o potencial de revolucionar as cidades, tornando-as mais eficientes, seguras, acessíveis e sustentáveis. Sério? Imagine cidades com menos congestionamentos, menos acidentes, menos poluição sonora e atmosférica. E com mais espaço disponível para áreas verdes, zonas pedonais e espaços de lazer. É uma visão verdadeiramente inspiradora. Mas antes de nos deixarmos levar pela euforia tecnológica, é importante termos em mente que a implementação da condução autônoma exige uma abordagem holística e integrada, Sem dúvida. que contempla os aspectos tecnológicos, sociais, econômicos, éticos e legais. Concordo plenamente. A condução autônoma não é apenas uma questão de tecnologia, mas sim de transformação social, econômica e urbana. É verdade. É fundamental que governos, empresas, universidades e a sociedade civil trabalhem em conjunto para construir um futuro da mobilidade mais sustentável, seguro e inclusivo para todos. E para continuarmos a explorar este tema fascinante, vamos fazer uma pequena pausa para respirar fundo e processar toda esta informação. Na próxima parte da nossa conversa, vamos analisar as tendências e os desafios da condução autónoma a nível global e discutir as implicações para o futuro da mobilidade em Portugal. Fiquem connosco. Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Na segunda parte, viajamos pelo mundo da condução autónoma e dos seus desafios, desde a inteligência artificial à aceitação do público. Mas agora vamos aterrar em Portugal. O que é que se está a fazer por cá, nesta área? Portugal não está parado. Tem acompanhado as tendências globais e até se destaca em algumas áreas. Sério? Já existem várias iniciativas a decorrer, desde projetos pilotos a desenvolvimento de tecnologia. Interessante. Podes dar-nos alguns exemplos concretos? Claro. O que já se está a fazer em Portugal em termos de condução autónoma? Temos, por exemplo, a mobilidade autónoma em Évora. É um projeto piloto que testa a circulação de charros autônomos em ambiente urbano. É fascinante ver estes veículos a circular pelas ruas da cidade, a interagir com peões e outros veículos. É como um vislumbre do futuro a acontecer em tempo real. Imagino que estes projetos pilotos sejam fundamentais para testar a tecnologia em condições reais e identificar os desafios específicos do nosso país. Sem dúvida, Portugal tem características únicas. É verdade. Desde as estradas sinuosas às cidades históricas com ruas estreitas, que colocam desafios adicionais à condução autônoma. Verdade. Estes testes permitem recolher dados muito valiosos para o desenvolvimento de soluções adaptadas à nossa realidade. Faz sentido. Falando em desafios, que obstáculos específicos Portugal enfrenta na implementação da condução autônoma? Para além das particularidades das nossas estradas e cidades, claro. Bem, um dos grandes desafios é a adaptação do quadro legal e regulatório. A legislação atual não está preparada para a circulação de veículos autônomos e é necessário criar novas leis que definam as responsabilidades em caso de acidentes, as normas de segurança para estes veículos e as regras de circulação em vias públicas. Ou seja, precisamos de leis que acompanhem a evolução tecnológica e que garantam a segurança de todos os utilizadores da estrada, tanto dos que circulam em carros autônomos como dos que conduzem carros tradicionais. Exatamente. E para além da legislação, a adaptação das infraestruturas rodoviárias também é crucial. A sinalização, as marcas rodoviárias e os sistemas de comunicação precisam de ser modernizados para que os carros autônomos os consigam interpretar corretamente. Imagino que a instalação de sensores e sistemas de comunicação nas estradas, a criação de mapas de alta precisão e a implementação de semáforos inteligentes sejam algumas das medidas necessárias para preparar as nossas infraestruturas para a condução autónoma. Sim, são medidas essenciais para garantir a segurança e a fluidez da circulação de veículos autônomos. E para além da adaptação das infraestruturas físicas, também é importante investir na criação de plataformas digitais que permitam a comunicação entre os carros autônomos, as infraestruturas e os centros de controle de tráfego. Ou seja, estamos a falar de um ecossistema digital complexo que permitirá a gestão inteligente do tráfego e a otimização das deslocações. Mas, e a sociedade portuguesa? Sim.
Como é que está a encarar a chegada dos carros autônomos? Existe receptividade ou ainda há muita resistência? Como em qualquer inovação disruptiva, é natural que existam receios e dúvidas. Sim. Mas a minha percepção é que a sociedade portuguesa está aberta à mudança e reconhece os potenciais benefícios da condução autónoma, especialmente nas áreas da segurança rodoviária e da acessibilidade à mobilidade. Que bom. E que papel podem as universidades e os centros de investigação desempenhar na promoção da condução autónoma em Portugal? As universidades e os centros de investigação têm um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologia, na formação de profissionais qualificados e na divulgação do conhecimento sobre a condução autónoma. Portugal tem excelentes universidades e centros de pesquisa nesta área que estão a contribuir ativamente para a inovação e o progresso. É ótimo saber que Portugal está a apostar na investigação e desenvolvimento nesta área. Mas voltando à questão da aceitação pública, que medidas podem ser tomadas para aumentar a confiança das pessoas na condução autónoma? A comunicação transparente é essencial. É importante explicar às pessoas como a tecnologia funciona, quais são os seus benefícios e quais as medidas de segurança implementadas. A realização de demonstrações públicas e a criação de espaços de debate e discussão também podem contribuir para aumentar a confiança e a aceitação. Faz sentido. E que conselhos darias aos nossos ouvintes que estão curiosos sobre a condução autónoma e querem saber mais sobre o futuro da mobilidade? O meu conselho é: mantenham-se informados, explorem as diversas fontes de informação disponíveis, participem em eventos e debates sobre o tema e, se tiverem a oportunidade, experimentem a condução autónoma em ambientes controlados. A tecnologia está a evoluir rapidamente e o futuro da mobilidade é fascinante. Que excelente forma de terminar a nossa exploração do mundo dos carros inteligentes. É incrível como a tecnologia está a transformar a forma como nos deslocamos e é emocionante pensar nas possibilidades que o futuro nos reserva. Muito obrigado por nos guiares nesta viagem e a todos os ouvintes, um grande obrigado por embarcarem connosco neste Deep Dive. Esperemos que tenham gostado da viagem e que se sintam inspirados para abraçar a revolução da mobilidade. Até à próxima.